Sim, sem dúvida, né? Eu acho que a gente, antes de até entrar nisso, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a cabeça da pessoa, né? As pessoas estão muito apavoradas, elas estão muito tensas, todas elas, né? Então, como é que você vai trabalhar num ramo de seguro que tem uma função social se você está tenso, se você está estressado? Isso é a mesma coisa que a pessoa chega num médico para ser atendido e o médico está mais nervoso ou tão nervoso quanto você, né? Então, eu acho que para mudar a cabeça do pessoal, a gente tem que pensar nessa questão da oportunidade. Alguns exemplos aí históricos, né? Que eu tenho centenas de exemplos e eu quis pensar aí dois exemplos antigos de grandes crises, uma em 29, com o grande crash da Bolsa americana, onde a economia americana caiu numa recessão que nunca viu igual até hoje, e que foi a época em que uma empresa chamada Parker Brothers, ela chegando à conclusão que as pessoas não tinham mais dinheiro, elas acharam que seria uma excelente oportunidade de mercado, essa empresa que era de brinquedo, lançar um jogo em que as pessoas pudessem brincar com um dinheiro fictício, né? Então, com certeza você conhece o jogo mais famoso do mundo, mais vendido até hoje, que é o Monopólio, né? Foi criado com a crise de 1929 e pouca gente sabe disso. Aí depois, algumas décadas depois, a gente teve aí, no final da Segunda Guerra Mundial, uma empresa chamada Ferrero, o chocolate Ferrero Rocher, que todo mundo conhece, que por causa da Segunda Guerra Mundial quase não tinha cacau. E ela estava quase quebrando. Foi quando, então, eles tiveram a ideia de procurar uma situação alternativa e resolveram fazer um doce com avelã, já que não tinha cacau, e criaram a Nutella. Então, salvou a empresa e todo mundo conhece Nutella, né? Mais recentemente, aí, em 2008, que foi a maior crise que a gente tinha visto até agora, a gente tem os fenômenos do Airbnb, que eu não preciso nem explicar o que é, e do próprio Uber. Então, foram oportunidades vistas dentro da crise. Então, eu estou comentando isso para mostrar que a cabeça do corretor de seguros, até pela função social que ele exerce no mercado, ela tem que mudar. Porque pensar para baixo, pensar negativo, pensar coisas negativas, absorver coisas negativas é o caminho mais fácil, né, para seguir. E a gente tem que mudar, tem que virar a chave. E o que você pensa sobre essa questão das insurtechs? Como elas devem continuar afetando, inovando no mercado de seguros? Vou aproveitar e convidar até quem está assistindo a assistir o nosso podcast, né? Que a gente até falou sobre isso, né? Um É pouco de... mesmo, e o episódio está disponível no Spotify e também no portal aqui da Revista Seguro Total, revistasegurototal.com.br. Você que está ouvindo a live, depois que assistir tudo, vai lá e ouve também o podcast onde você estiver. Exatamente, né? Eu acho que não afeta as insurtechs. Eu continuo sempre com o mesmo ponto de vista, né? O ser humano, ele é humano, ele sempre vai ter a necessidade de falar com o ser humano, e a tecnologia, ela é muito bem-vinda como uma ferramenta para que o ser humano possa trabalhar. Então, ela é uma ferramenta de apoio e nunca de substituição, né? Então, para mim, eu acho que isso não muda absolutamente nada. De tempos em tempos vem um gênio, entre aspas, aí, que acha que criou, que é o cara mais inteligente do mundo, que ninguém nunca pensou nisso e que criou alguma coisa que vai revolucionar o mercado, e depois de que os investidores não têm mais dinheiro ou não querem mais bancar essa brincadeira que sai cara, ela vai para o cemitério de insurtech, né? Que tem, se as pessoas consultarem, vão achar várias insurtechs aí que foram para o cemitério. Para mim, eu acho tranquilo. Em relação à autorreguladora, a questão com a SUSEP é uma coisa que a gente não entendeu, o mercado não entendeu o posicionamento da SUSEP até hoje, né? Na verdade, essa trégua da SUSEP em relação aos corretores, ela só surgiu em virtude da questão do coronavírus, porque a SUSEP a cada dia inventa alguma coisa para prejudicar o corretor de seguros. Não entendo por quê. Talvez, de repente, por desconhecimento de quem está à frente dela, desconhecimento de mercado, né?
quase certo que seja isso, não acredito que seja incompetência, porque uma pessoa que ocupa essa função tem que ser muito competente, né? Mas, de repente, essa pessoa tem que se informar mais sobre o papel social, inclusive, do corretor de seguros no mercado de seguros. E para a autorreguladora, para a SUSEP, para quem trabalha certo, tanto faz quem é que está olhando, né? Se é SUSEP, se é autorreguladora. Eu sou contra, claro, o monopólio de uma autorreguladora, senão você cria um grupo político, né? Você entregar para alguém o poder do mercado. Mas eu acho que a SUSEP tem que regulamentar e incentivar a variedade de autorreguladoras no mercado. Isso aí é o meu ponto em relação a isso. Fora isso, não tem interferência alguma, né, para o dia a dia do corretor. E que mentalidade esse profissional de seguros deve adotar diante dessa situação desafiadora? O caminho agora, inclusive, é uma oportunidade que essa situação está dando para a gente, né? O que ela dá para a gente de cara, de presente? Vamos ver sempre o lado bom, porque o lado ruim, como eu disse, é muito fácil, né? Então a gente está ganhando um presente aqui, eu ganhei um presente. Eu descobri o seguinte: o custo de ocupação dos corretores é muito alto. O nosso custo físico de ocupação é muito alto. Os corretores estão trabalhando em home office. Então, por exemplo, eu tenho vários funcionários hoje que estão em estrutura de home office. A própria Pentagonal ela está inteira em home office e está funcionando. Você tem ferramentas da tecnologia que servem de apoio para você ter home office. Então, de cara, a gente já descobre que quando acabar essa confusão, a gente pode repensar os nossos custos de ocupação, que pesam no orçamento mensal. Isso, de cara, já é um benefício. O segundo benefício é que você pode depois fazer um revezamento de home office com o teu pessoal, o pessoal usar o período aí de deslocamento até o trabalho, todo dia, para fazer um curso, para aprender sobre áreas específicas, segmentações de mercado. Então, isso já é muito oportuno. Eu vejo isso muito forte, como uma oportunidade que a gente teve, que não veria se não fosse essa situação, porque eu, por exemplo, não tinha essa mentalidade, tinha até um certo preconceito em relação a essa situação. Uma coisa boba, porque está todo mundo trabalhando. Então, acho que de cara a gente já foi presenteado com isso. Deixa eu só... E que dica fica para os profissionais da corretagem de seguros, né, nesse momento? Como eles podem atuar melhor diante da crise, até para gerir novas oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que ir por etapas nesse caso. A primeira coisa é justamente mudar o espírito, a cabeça. Então, eu acho que o corretor ele tem que sentar e pensar: eu tenho uma função social no mercado. O exemplo que eu dei inicialmente do médico, você vai procurar um médico, o médico está mais apavorado do que você. Você mostra um acidente e o médico fala: nossa, você está com uma fratura exposta, né? Então, você não está ajudando fazendo isso. Então, a primeira coisa que o corretor tem que fazer é mudar o mindset dele mesmo, emocional. Ele tem que mudar essa questão. Ele tem que ter o equilíbrio, a equanimidade para entender que há uma situação, mas o corretor tem um papel social muito importante nisso. Segundo, entender o que ele vende. Se a gente souber o que nós vendemos, então, se nós vendemos o quê? Nós temos uma função social, nós vendemos proteção. Se eu vendo proteção, eu vendo o quê? Eu vendo reposição. Eu não vendo uma aplicação financeira, eu vendo reposição de um bem que foi perdido. Nesse ponto, o mercado de seguros, quando a economia vai bem, ele está bem. Por quê? Porque as pessoas estão trocando de bens por bens mais caros e procurando proteção em cima desses bens. E quando vem uma crise, as pessoas precisam proteger os seus bens. Então, você precisa mostrar para o mercado e para o cliente que você está ligando, que está com aquela cabeça, às vezes, achando que é o fim do mundo e tudo isso daí, e mostrar a importância que você tem para ele. Ou seja, vamos pegar o seguro de automóvel aí, que é o mais famoso, né? Todo mundo praticamente faz automóvel. Olha, a gente está numa crise. Agora, se você perder o seu patrimônio aqui, o seu carro, com essa crise, onde a tua situação está até pior, vai ser muito pior. Porque se você perder seu carro quando você está empregado, é ruim, mas você ainda tem alguma coisa para garantir isso. Agora, o carro é o seu carro, é seu patrimônio.
né? Porque você tem também produtos aí que são fáceis de falar, de plano de saúde, que estão muito mais aquecidos agora. Você também tem seguro de vida, as seguradoras começaram a mexer nos produtos delas para darem aceitação. Agora, então, é mostrar que você tem esse papel social. Repito, o corretor ele é importante quando o mercado está em ascensão e também quando o mercado está em crise. Nós temos um papel social de reposição, de manter o padrão de vida, de não deixar o padrão de vida dessa família, no caso de morte, por exemplo, cair, ela poder continuar até se reequilibrar com os seus custos de escola, alimentação, habitação e etc. Então, eu acho que quem está desanimado precisa cair na real. Nós temos uma missão importantíssima, importantíssima. E eu não quero nem transformar essa crise numa oportunidade, assim, de ganhar mais, mas é claro que acaba ganhando mais, né? Mas pensando com pureza, sem pieguice, na função social que você tem. O corretor, William, ele é como se fosse não é que seja um adversário, né? O cliente não é adversário da seguradora e nem a seguradora do cliente, mas o corretor é como se ele fosse um juiz nesse jogo. Você está ali avaliando a movimentação de cada um para colocar para o segurado o tipo de seguradora que ele precisa e colocar para a seguradora o tipo de cliente que ela quer. E você está no meio disso. Então, você tem que vender o produto que a seguradora tem para o cliente que realmente precisa desse produto. Então, você tem que resolver isso, você tem que avaliar o mercado, você tem que, por exemplo, vamos dar um exemplo, olha, eu estou vendendo um seguro de vida e você me procurou, eu te procurei, e o motivador foi a Covid-19 agora. Aí eu vou te vender um seguro de vida que não tem cobertura para o Covid-19. Não, então eu tenho que avaliar o produto que eu estou te entregando. Então eu tenho que procurar no mercado uma seguradora que atenda essa tua demanda. Ou seja, o papel do corretor, ele sempre foi muito importante. E sempre vai ser muito importante. E agora mais ainda, porque nós temos demandas muito específicas, né, nesse caso. Bernard, quero aproveitar e agradecer sua atenção aí ao chamado da revista Seguro Total. Que mensagem final fica para o corretor de seguros que está nos assistindo, né? Os colegas de mercado e até mesmo os clientes. Que recado final fica? Conte sempre conosco, viu? Olha, o recado principal, que a minha maior preocupação de assimilação de quem está assistindo nesse momento, é virar a chave mental. As pessoas ficam o dia inteiro assistindo filme de terror. E aí ficam com medo. Quando eu assisto filme de terror, eu assisto até propositalmente para me causar medo, né? Então, virar a chave. Virar essa chave, porque a gente precisa mudar o mindset, a gente precisa, o corretor de seguros precisa ter equilíbrio, lembrar da sua função social. O exemplo que eu dei aqui do médico, que não pode estar mais apavorado do que o paciente. Porque se você for pensar, um dia que você fica o dia inteiro assistindo, de manhã até de noite, de informações novas, você não tem quase nada. Porque você já sabe que tem uma situação, sabe que tem uma pandemia e você já sabe o que você tem que fazer. Fora isso, são só dados aterrorizantes. Agradeço muito o convite, intermediado pela Karen, né? Eu estou sempre à disposição. Eu acho prazeroso